pedir licença de vocês para tirar a máscara, porque eu estou mais isolada aqui, vou ficar um pouco mais... Está saindo ou não na caixa? Quem pode ligar a caixa? O microfone? Liga o microfone. 3, 2, 1. Pronto, alô? Todos me ouvindo? Agora, secretário, pode falar só para ver se a gente consegue. 3, 2, 1. Atenção, todos. Já está ok, secretário. Tá ok? Então, gente, eu convidei vocês para virem hoje aqui para falar sobre a acusação mentirosa que foi feita hoje a meu respeito. Não faço, não fiz e nunca tive conhecimento de nenhum negócio feito de forma ilícita dentro do governo. Não defendi quem quer que seja, a empresa que seja. Não vou deixar simplesmente que as pessoas utilizem da minha imagem e da pessoa que eu sou e da história que eu sou para atingir o governo. Não compactuo, repito e repetirei sempre com a indignação que sempre fez parte de mim diante da injustiça contra quem quer que seja e não poderia ser diferente da injustiça em relação a mim mesma. Não fiz, não faço e nunca farei ou compactuei ou soube de qualquer ilícito feito dentro deste governo. E atribuo o uso da minha imagem única e exclusivamente para atingir ao governo, porque sabem da minha história de idoneidade, de honestidade e de trabalho que eu tenho ao longo de 25 anos de carreira. Dito isso, eu queria esclarecer alguns pontos. Eu estive, sim, naquela reunião, como estive em várias outras reuniões da Fundação de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde e de várias outras secretarias. É uma conduta minha, e vocês podem questionar e perguntar isso para quem quer que seja, de ir até as secretarias e receber secretários na secretaria da pasta a qual eu respondo. Pelo simples fato que vocês sabem, nós trabalhamos com informação. E para eu saber e orientar e planejar a minha equipe, tanto de comunicação jornalística, quanto de comunicação de publicidade e propaganda, eu preciso saber das informações de dentro das secretarias. Qual é o planejamento, o que eles estão fazendo. Isso pode ser constatado ao longo de todo esse 1 ano e meio do governo até aqui. Eu faço reuniões com vários secretários e os recebo na minha secretaria. Secretaria que não é minha, a qual eu respondo. Em relação especificamente a essa situação do Covid, isso, como todo mundo sabe, era uma situação extremamente difícil para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, e o governo estava recebendo um bombardeio muito grande. Vocês sabem disso, nós criamos, inclusive, mecanismos para responder mais fácil para vocês. E essas respostas nem sempre vinham com a velocidade que a gente precisava. Por isso, eu e muitos da minha equipe, comigo ou de forma individual, fomos várias vezes, não foi só na Suzana, não, foi na Fundação de Vigilância em Saúde, foi no 28 de agosto, eu fiz parte, e deve haver, de alguma maneira, algum registro lá, em reunião de gabinete de crise de alguns hospitais, como foi o caso do 28 de agosto. Nessa reunião específica, em que eu fui citada pelo secretário de Saúde anterior, ele e todo mundo que estava na reunião, não me recordo quantas pessoas, mas nem conhecia, quase, a maioria não conhecia, mas 15, 16, 18 pessoas talvez, na sala de reunião da secretaria, ao contrário do que foi dito, não foi o ex-secretário, ele não foi convocado para uma reunião para tratar de respiradores. Isso não aconteceu em hipótese nenhuma, muito menos por mim. O que aconteceu é que existia um gabinete, isso, se vocês pegarem a própria declaração dele na CPI, está muito bem explicado. Ele tinha um gabinete de crise da secretaria, onde algumas pessoas se reuniram, e eu fui para saber quais eram as providências que estavam sendo tomadas, não em relação especificamente a respiradores, mas em relação a todos os assuntos que, na época, o governo era acusado de não tomar providências cabíveis rápidas. Quais são? Vocês vão lembrar bem na época. Pagamento de enfermeiros e médicos era o primeiro deles. Falta de EPIs para os hospitais. Falta de remédios, na época se falava o Tamiflu, saber se é central de medicamentos e respiradores.
Então, a minha participação nessa reunião se deu para saber o que estava sendo discutido, sugerir velocidade na resolução dos problemas, para que nós, enquanto Secretaria de Comunicação, pudéssemos dar respostas mais rápidas às demandas que estavam sendo suscitadas. Então, feito esse esclarecimento, eu quero entrar numa outra questão que foi dita hoje também, né? Que eu teria interesse em fazer essa negociação, que, repito, é uma afirmação mentirosa, a qual eu fico indignada. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Mas sobre a outra questão do meu marido ter ou não, ser ou não dono de uma das empresas citadas, ele não é dono da empresa. O meu marido foi oferecido para ele a compra dessa empresa no ano passado, em dezembro do ano passado. E ele iniciou uma negociação com uma das sócias, a que estava querendo sair da empresa, Renata, né? Que estava querendo sair da empresa nessa negociação. E ele chegou, sim, a assinar como interessado. Tem esse documento, inclusive, que hoje foi dito que ia fornecer para a Polícia Federal. Eu tenho a cópia desse documento, ele tem, ambas tinham, né? Ela tinha e ele tinha esse interesse na venda e na compra. Eu tenho esse documento, vou fornecer para vocês, que é de dezembro do ano passado, onde ele queria comprar, sim, parte dessa empresa. O negócio não chegou a ser efetivado. Não é que ele tinha um contrato de gaveta e que não chegou a ser colocado o nome dele lá e etc. Não, o negócio não chegou a ser efetivado. Pelo simples fato que, logo, quando ele ia pagar a segunda prestação, chegou a pagar a primeira, no negócio que foi parcelado, que começaria, acho que março e até o outro mês, 6 meses depois, 7, não sei bem a data exata, mas pelo documento que tem aí, todo mundo vai ter acesso. Ele chegou a pagar, sim, a primeira prestação de compra, vamos dizer assim, mas diante de tudo isso que aconteceu, sem saber que estava sendo feito de venda, até porque a venda não foi nem para o Estado, foi para terceiros, ele fez absolutamente o distrato imediatamente. Então, assim, não houve, volto a falar o que eu disse no início, não houve um interesse meu, eu não sabia que isso estava sendo feito, eu não sabia, nessa reunião não foi tratado nome de empresa, nessa reunião não foi tratado direcionamento, nessa reunião foi tratado única e exclusivamente compra de respiradores, não desses de maneira específica, como foi tratado também a compra de outros insumos necessários para o Covid. Eu quero colocar, e eu não poderia ser diferente, todas as minhas contas bancárias, para vocês verem que eu recebi absolutamente nada. Imagino eu que ele vai colocar as dele também, para ver que não houve por parte minha ou dele qualquer benefício nesse negócio, qualquer recebimento de dinheiro, qualquer interesse. Não há. Qualquer pessoa que faça uma relação com esse fato dele ter tentado comprar essa empresa, ou está em processo de compra, com a minha função dentro do governo, ou que seja a minha participação, esta é uma afirmação mentirosa. As minhas contas bancárias estão abertas, o meu telefone, meu sigilo telefônico está aberto. Como estou também interessada agora em prestar qualquer esclarecimento que seja em relação a isso, à CPI, à Polícia Federal, ao Ministério Público e quem mais quiser algum esclarecimento. Por isso, eu não fiz uma nota, por isso eu não fiz um vídeo em rede social, por isso eu vim aqui com a honestidade que eu sempre tive em 25 anos de carreira para dizer isso ao vivo para vocês e estar me colocando à disposição para qualquer pergunta que venha. Isto não é uma declaração, isto aqui é uma coletiva e eu estou diante de vocês me colocando à disposição para responder qualquer pergunta. Secretária, então não consta o nome do seu marido na relação da Receita Federal como empresa, como sócio dessa empresa, não é? Não, ele tem um contrato de interesse em compra e venda. Então, no caso aí, ele não seria sócio, de fato. Não é sócio. Não é sócio. Não é sócio. Porque não consta. Se acessarmos a Receita, não consta. Podem ficar a Jusceia também, né? Pode acessar, inclusive, a Receita, a Jusceia. E é importante dizer,
eu acho que eu já disse, que houve o distrato. Depois que... mas por que houve distrato? Algum de vocês gostariam de colocar dinheiro e comprar... Primeiro, diante da pandemia, tudo parou, os negócios pararam de todo mundo. E alguém gostaria de colocar, de alguma maneira, o seu nome relacionado a uma questão como essa? Claro que não. Então, houve o distrato por esse motivo, quando se viu que essa situação realmente causava uma série de dúvidas, houve o distrato imediatamente. E o que a senhora tem a dizer sobre esse contrato de 40 milhões do governo com as agências de publicidade? Ótimo. Você também explicar isso, perguntar isso é excelente. Nós decidimos, em março, diante de tudo que estava havendo no mundo, pelo mundo afora, nós, enquanto Secretaria de Comunicação, enquanto planejamento, que nós trabalhamos sempre à frente, vimos que seria necessário fazer campanhas extras das que já estavam programadas. Era necessário um volume muito grande de campanhas direcionadas a serviço. Eu não esperei, enquanto a boa administradora que eu procuro ser, eu não esperei se avolumar a crise e fazer as despesas para depois usar como justificativa o TCE de que, olha só, como foi necessário fazer despesa extra, porque olha aqui, tem o Covid. Não fiz isso, não. Eu procurei o TCE e o Ministério Público de Contas, ainda em março, e fiz um termo de ajustamento de gestão, que é algo completamente cabível e possível. Eu fiz um planejamento de gastos nos meses que, em tese, a crise deveria durar, que era justamente abril, maio, junho e julho. Veja, não temos bola de cristal, não sabíamos. Se o efeito do Covid no Amazonas não fosse o que era, o dinheiro não seria usado. Se a crise se avolumasse e levasse até novembro, por exemplo, que felizmente não aconteceu, muito provavelmente eu procuraria para pedir uma extensão. Mas esse planejamento foi dentro do que a gente imaginava que seria mesmo. Então, o que aconteceu? Eu fui ao Tribunal de Contas, fiz uma justificativa de o porquê a gente precisava de uma verba extra que fugia ao planejamento, que aconteceu com todas as secretarias, óbvio, sendo que eu queria fazer aqui um parêntese, a Secretaria de Comunicação, diante do decreto, inclusive da Presidência da República, é considerado, como todos vocês sabem, porque todos nós, continuamos trabalhando durante o período da crise, a comunicação é item de extrema necessidade e item essencial. Obrigada. É item essencial. E foi encarado como tal, como item essencial, e foi permitido isso. Quem assinou, Daniela? Quem assinou foi como é que chama o conjunto dos conselheiros? A Corte do Tribunal de Contas. Porque isso foi submetido a plenário, ao vivo, inclusive. E nessa tag, que todos vocês, se não têm, podem ter acesso também, eu gostaria até de providenciar a distribuição, diz que 100% da verba publicitária tem que ser usada única e exclusivamente para Covid. E assim foi feito. Não tem um centavo dessa verba que tenha sido usado para qualquer outra campanha que não tenha sido exclusivamente para combate ao Covid, alerta à população nas áreas de saúde, economia, social, onde inclui também a educação, saúde, economia, social. Acho que são as três, salvo engano, está faltando mais alguma área em que a gente poderia utilizar dessa verba para explicar para as pessoas como é que elas poderiam ter algum tipo de benefício, explicar para as pessoas que elas precisam usar máscara, álcool e gel e evitar que as pessoas fossem para hospitais se contaminar. Então, assim, essa tag, ela é preventiva, inclusive. Aí me perguntaram, hoje eu acho que eu vi em algum blog, ela usou as mesmas empresas de publicidade. Claro, são as empresas licitadas. Estranho seria se eu, porque poderíamos, já que existe uma não necessidade de licitação nesse momento, eu dissesse, não vai ser, então, as três empresas que já têm contrato com o governo já estão licitadas. Vai ser a empresa A, B e C, por quê? Porque eu posso. Então, eu estou escolhendo essas outras três. Então, isso seria de causar estranheza. Agora, usar o mesmo fornecedor, que são as agências licitadas em 2017, que nem é deste governo, a gente apenas deu continuidade à licitação que já existia, eu não vejo nada demais, isso foi autorizado pelo Tribunal de Contas. Secretária, eu gostaria de voltar a esse assunto que nós estávamos falando agora há pouco sobre o seu marido. Eu gostaria que a senhora falasse, porque durante a CPI foi dito que
a senhora não só teria participado dessa reunião, mas a senhora já até esclareceu, mas que seu marido, em janeiro, seria sócio, 50% sócio da empresa Sonoar, que foi quem vendeu os respiradores, que, por sinal, não seria um número suficiente por conta disso, o benefício para essa empresa. Por que essa pessoa citou o seu marido, já que esse contrato nunca foi feito, já que seu marido nunca foi sócio dessa empresa? Porque existe um contrato de compra e venda. Então, eu imagino, eu não tinha porquê e nem tenho contato com o que foi declarado. Mas eu imagino que foi questionado para a pessoa se ela estava na empresa. Provavelmente ela disse que não, porque ela já tinha feito essa venda. E ela deve ter dito para quem? Aí foi feito para o meu marido, que por sinal, é da área, ele já, enfim, já tinha um relacionamento profissional com a empresa, porque eles vendem respiradores, ele é otorrino, ele é médico otorrino, então assim, ele não é um empresário, ele é exatamente da área, e ele tinha, pelo que me foi dito, um interesse em adquirir parte da empresa por causa dos negócios dele. Agora, eu não sei te dizer se ela disse o que ela disse, por que ela teria dito, eu não sei te dizer. Eu sei que a afirmação que ele é sócio, ela é mentirosa. Secretária, Diga. A gente tem algumas informações que é importante ter esse embate para poder confirmar. Tenho duas perguntas para fazer. A primeira é, a Polícia Federal fez operação ontem, ventilou a notícia de que um dos mandados de busca e apreensão foram realizados na casa do seu marido. A senhora confirma? Não, de jeito nenhum, não é verdade. E qual a avaliação que a senhora faz da CPI da saúde, do trabalho que está sendo feito hoje? Isso eu não queria entrar, porque eu não estou aqui nesse momento, embora seja secretária de comunicação, eu não estou aqui respondendo em nome do governo. Essa pergunta, eu gostaria que realmente que qualquer outra relativa à CPI ou à investigação que fosse encaminhada para a Secretaria de Comunicação, como a gente faz, a gente dá o encaminhamento possível, o encaminhamento devido na Secretaria de Comunicação. Essa coletiva foi chamada realmente para esclarecer esses fatos de hoje e realmente a minha opinião, eu não quero entrar nesse jogo político. Eu fui colocada nesse jogo político, eu afirmo isso, eu fui colocada de uma maneira absolutamente absurda e descabida nesse jogo político e eu não vou aqui fazer troca de acusações porque eu não vou entrar nele. Eu estou justamente fazendo essa coletiva para esclarecer que eu não aceito ser colocada em jogo político. Eu sou sim, estou sim à frente da Secretaria de Comunicação, mas eu não aceito utilizar o meu nome, a minha história, a minha idoneidade para atingir o governo. Secretária, Diga. a senhora conversou com o governador depois que essas operações foram feitas, o que ele falou? Basicamente, eu estava no momento que foi gravado o vídeo, né? Basicamente, ele foi dito... para cá, desculpa, eu acabo respondendo. Basicamente, foi discutido, Israel, o que foi dito ontem no vídeo, né? A gente teve essa reunião de fato e aí o vídeo foi gravado, nós optamos por uma questão mesmo de planejamento de comunicação, que o vídeo responderia essas questões. Então, o que ele disse é basicamente o que tem no vídeo. Em relação ao seu marido, a senhora conversou com ele? Não conversei. Não. Tá, uma pergunta, por favor, dá licença. Claro. Depois de tudo que está acontecendo, desses fatos que vieram à tona, principalmente ontem e hoje, qual é o posicionamento seu com o seu marido? O que ele vai se pronunciar depois? Como é que ele fica nessa situação? Ele vai se pronunciar de que forma? Aí eu não sei te dizer... Eu não sei te dizer exatamente... Ele está, óbvio... Já, claro, e ele já conversou com os advogados e eles estão, inclusive, nesse momento... Existia até uma questão, se ele viria ou não, mas como isso a gente entende, eu entendo que é uma questão realmente política, eu estou aqui num ambiente que é um ambiente público, inclusive, para fazer essas explicações. Ele, com certeza, tem toda essa documentação e vai criar nos locais cabíveis. Alexandre. Secretária, a senhora já foi acionada pelos membros da CPI da Saúde para ser ouvida? Não, mas estou à disposição. Então, são duas perguntas. Diga, Alexandre. O distrato foi feito quando? O distrato foi feito no início de maio, Alexandre. Diante dessa, eu não sei te dizer a data exata, porque realmente eu não tenho os documentos, até pedi para trazer, mas não sei se as meninas já vão distribuir. Então, assim, eu acho que oficialmente foi um pouco depois, porque parece que existem trâmites legais, eu nunca saí de uma empresa. Aliás, eu já até saí, mas eu acho que demora até alguns dias ou semanas. Então, assim, eu não sei te dizer a data exata que houve, mas a entrada na documentação para o distrato é do início de maio. Ok, mais uma pergunta. Diga.
Quando as denúncias sobre supostas irregularidades na compra desses 28 respiradores apareceram, no nosso caso, nós entramos nisso em maio, a posição do governo sempre foi negar qualquer tipo de irregularidade. Ontem, depois da operação da Polícia Federal, onde a secretária de saúde foi presa, um ex-secretário de saúde foi preso, enfim, todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, foram alvo aí de busca, apreensão, prisão, etc. O governo do Amazonas mantém essa mesma afirmação de que esse contrato ele foi legal, não houve nenhum tipo de irregularidade? Eu vou te responder exatamente o que eu respondi para o Zé. Na verdade, eu estou aqui não na condição de representante do governo, embora seja secretária de comunicação. E realmente aqui eu estou falando pela Daniela Assayag, que é secretária de comunicação. Todas essas questões em relação a governo, eu prefiro que a gente responda via secretaria. A última pergunta. Pode falar. Então, esse distrato, ele aconteceu por quê? Esse distrato aconteceu porque, diante de tudo isso, De tudo isso, especificamente o quê? de toda essa polêmica em torno dos respiradores. Eu não vou te dizer que foi ou não foi de um jeito ou deixou de ser de outro. Eu não conheço o processo. Qualquer coisa que eu diga é de forma leviana. Você pode dizer, mas você não ia participar? Eu ia, mas eu nunca tive acesso ao processo. Eu vi o que as pessoas me explicavam, os advogados, as pessoas que participaram da compra, mas eu não vi o processo em si para eu ter um julgamento pessoal, Daniela. Mas todos nós sabemos o que aconteceu, eu não sei dizer mais ou menos, eu acho que foi em torno ali de 20 de abril, que começou a se questionar, né, tudo isso. Pelo que ele me disse, ele foi se inteirar do que estava acontecendo e ele me comunicou do que estava acontecendo naquele instante, foi ali que eu fiquei sabendo disso. E disse, vou fazer um distrato porque eu não tenho mais nem interesse, foi o que ele me disse na época, nem interesse em ser dono ou ter o meu nome ligado à empresa e nem tenho mais, com toda essa questão de Covid, condições financeiras de fazer essa compra. E aí é por isso que eu te afirmo que não há nenhum dinheiro que foi colocado na conta dele ou na minha, não houve nenhum benefício econômico dessa negociação. Então foi a polêmica acerca da compra dos respiradores que motivou o distrato? Porque até então não tinha nada contra, não se sabia do que estava acontecendo, não tinha, era um negócio qualquer que ele estava fazendo. No momento que se criou essa contenda, ele, segundo ele, desacelerou. Secretária, só mais uma pergunta. O distrato ela falou que foi em maio, então em até abril, o seu marido, teoricamente... Não era sócio. Como eu te falei, ele era o que chama de interessado em uma compra. Então, ele tinha um contrato dizendo, olha, mais ou menos assim o conteúdo, eu imagino, a gente pode ter aqui o detalhe. Se no final do processo, das parcelas que eu vou lhe pagar, eu conseguir lhe pagar, eu quero comprar parte da sua empresa. Mas isso não se chegou a efetivar, porque houve toda essa questão dos respiradores no meio do caminho e não houve mais interesse dele. Era uma promessa de compra e venda, exatamente. Exatamente. Então, promessa de compra e venda, o que não significa que ele era sócio e tinha qualquer registro no nome dele. Ou qualquer interesse financeiro. Já tinha pago uma parcela, né? Oi? Tá bom. Secretária, a senhora Oi. sabe dizer se o senhor Gente, só mais duas perguntas, tá? A dela e mais uma. Se ele tinha algum contrato ou aditivo com o governo do estado do Amazonas? Algum contrato em relação a... As empresas dele? Sim, ele tem contratos desde 2012. Ele presta atendimento da saúde auditiva do Estado, que é uma verba federal, inclusive. Os contratos são verba federal. Não, ele não teve nenhum aditivo nesse governo. A última pergunta, gente. O secretário, o antigo secretário do Vitor Dias, fez algumas afirmações, a senhora deve estar por dentro desse Sim. documento já. Eu queria saber como eram essas convocações para fazer assinatura de contratos, já que uma vez a senhora disse que é normal, eles sempre se reunirem, porque... Não, mas não houve uma assinatura de contrato ali. Não, a gente apenas reuniu a parte técnica e de comunicação, onde estavam representantes dos hospitais, inclusive, estava a secretária técnica na época, a CEA Capital, estava a SEMA e tinham outras pessoas que realmente eu desconheço. A reunião era para tratar de assuntos relativos a questões de combate ao Covid, mas em nenhum momento houve ali uma assinatura de contrato, nem de compra, na verdade não foi tratado nem dessa empresa.
Então, assim, a afirmação que houve uma reunião para tratar especificamente da compra, isso é absolutamente irreal, isso não aconteceu. Era uma reunião rotineira, que acontecia sempre uma vez na semana, não sei dizer se era quarta, quinta ou sexta, não me lembro mais, mas existia uma reunião rotineira, a qual eu fui fazer parte para colher informações, não para levar informações. Era só esse o meu objetivo. E na sua opinião, por qual motivo o Rodrigo Tobias estaria mentindo? Não, o Rodrigo Tobias não estava mentindo. Se você olhar exatamente a resposta dele, e eu assisti ao vivo e depois assisti de novo, em nenhum momento ele disse que eu fui lá amando. Isso foi uma interpretação dos deputados. Se vocês pegarem Se vocês pegarem, inclusive, a gravação original, vocês vão ver que um dos deputados diz assim, então a secretária foi lá amando o governador. Ele diz, eu não disse isso. E aí tem um outro deputado que diz assim, não, mas então ela foi lá e ela mandou o senhor fazer? Claro que não, ela não pode mandar eu fazer. Então, assim, é muito claro. O que houve foi pegaram a fala dele e distorceram diante das questões que a gente está lidando, questões políticas. Houve uma distorção daquilo que ele disse, mas ele não fez a acusação, não pode pegar o original. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. Oi. A pessoa que fez as acusações, dizendo que seu marido teria participação, ela inclusive disse que essa empresa Sonoar se beneficiou mesmo nem estando dentro dos parâmetros dos 28 respiradores não seriam suficientes, mas que ela teria sido beneficiada porque a senhora teria interesse pessoal nisso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Afirmo e reafirmo, eu não tenho interesse pessoal, eu não tinha interesse pessoal, o meu interesse era único e exclusivamente ajudar a comunicação do Estado nas soluções que o povo e a pandemia, em termos de respostas, precisava nesse momento. Secretária, no dia 10 de abril, as cotas de sessão iam ser passadas para a empresa do seu marido. Gente, é o seguinte, até para responder a tua pergunta, a gente está com um contrato e distrato aqui para distribuir cópia para vocês, tá? Então tá, acho que está respondido. Ok? Então o contrato foi assinado dia 22 de dezembro. E no dia 10 de abril, as cotas iam ser passadas automaticamente para a empresa do seu marido. A compra dos respiradores foram feitas no dia 8 de abril. Eu não sei. Não sei. O contrato está aqui, a gente vai distribuir. Acho que pelo contrato você pode ter essa resposta. O contrato esclarece a resposta. Gente, obrigada. Vamos lá, secretário. Já foi tudo esclarecido. Vamos já entregar. Vamos